Olá, tudo bem com vocês? Aqui estamos para nosso segundo encontro. Para aqueles que ainda não conhecem, essa é a minha esposa Márcia. Olá, Somos casados há 46 anos, né, bem? E você sabe que nesses 46 anos a gente tem que renovar constantemente as promessas que um dia fizemos diante do Senhor lá na Igreja Central de Belo Horizonte, em 1979, lembra? sim, E aí o seguinte, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem que redescobrir conexões, novas maneiras de se manter conectado um ao outro e ambos a Jesus Cristo. vale a pena investir. Muito, muito mesmo. E uma das coisas que mantém o casal conectado é o diálogo, é a comunicação. Ele mantém e fortalece o relacionamento conjugal. Bem, quando a gente olha para esta bicicleta, você consegue ver nela alguma comparação com o casamento? Sim, Em que, por exemplo? nas Nas rodas, rodas. O que você vê nas rodas? eu vejo que são duas Duas rodas, rodas. nós somos duas pessoas, né? Sim, E uma guia, a outra faz tração, é isso isso que mesmo. fala? Ok, a tração, ali com a catraca, né? É, Mas veja que elas são independentes, mas elas estão unidas. sim, Elas pelo estão quadro. pelo quadro. O quadro no casamento poderia ser o quê? O Pode amor, ser, o amor, Deus que pode une o ser casal, né? Deus, aham, Bicicleta tem freio? tem. Tem freio. Bicicleta. Hã? Assim como no casamento deve ter também. Isso, no casamento também. Outra coisa que me chama atenção: bicicleta precisa de manutenção. Sim, Você percebe que quando uma bicicleta fica aí parada, logo os pneus murcham, a corrente enferruja, entendeu? Então, uma bicicleta precisa constantemente de manutenção. O casamento também precisa de manutenção, de ajustes, né? E aí está a ideia de redescobrindo conexões. E esse programa que estamos fazendo com o pessoal do distrito da Igreja Central de Franca, bem, faz parte desse processo de manutenção. manutenção do casamento, manutenção do casamento. Lembra daquele casal que eu fui pastor deles há muitos anos atrás? Eles se divorciaram com 30 anos de vida conjugal. E o marido achava que estava tudo bem, porque ele nunca foi em encontro de casais. Ele fala, eu não preciso de encontro de casais, a gente está muito bem no casamento. E quando ela pediu o divórcio, ele se assustou, porque ele achava que estava tudo bem, quando na realidade as coisas não estavam bem. Bem, 90% dos casais têm dificuldades na comunicação conjugal. Eles não dialogam direito, não se entendem. E isso quer dizer que de cada 10 casais, 9 têm dificuldades na área da comunicação do diálogo. Muita coisa. É um índice muito alto. Comunicação não é o que a gente diz, o que o emissor fala, mas o que o receptor entende. Por exemplo, eu posso falar uma coisa, mas se você não entender aquilo que eu disse, Não comunicou. eu não comuniquei. E vice-versa, se você falar uma coisa e eu não entendi corretamente, você não comunicou. Uhum. Porque a comunicação só se torna efetiva quando o outro entende exatamente aquilo que eu quis dizer, que o emissor quis de fato dizer. Isso é comunicação efetiva. Um dos problemas quando um casal dialoga, quando eles conversam, é que às vezes um diz uma coisa e o outro entende outra. Outra. Você lembra daquele quadro da Praça é Nossa, da velha surda? Nós éramos, nós éramos crianças, adolescentes, quando aquele programa era bem popular na TV brasileira. Ela era claro que é humorístico, né? É um exagero da realidade, mas a pessoa falava uma coisa, ela entendia outra, totalmente distorcida. Você sabia que meu avô paterno era surdo?
e a gente tinha dificuldades muito grandes de se comunicar com ele. Ele perdeu a audição depois de uma gripe muito forte, já era adulto, então ele tinha ouvido no passado e agora tinha dificuldades de ouvir. Na época não tinha aparelhos auditivos e a gente tinha dificuldades, a gente falávamos uma coisa e ele entendia outra. Agora o duro é quando pessoas que não são surdas, não têm dificuldades auditivas e não entende aquilo que o outro diz ou entende de forma distorcida. Isso é a realidade no casamento, né? Isso mesmo. Não é a surdez. Não é a surdez. Apesar, é uma surdez, Não é. não sei que tipo de surdez que é. Quem não se faz entender, portanto, não se comunica, tá? Dá uma olhadinha vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Ele vai ilustrar que quando um casal conversa, eles têm que dialogar. Um fala, o outro escuta, e o outro fala, o outro escuta, mas isso aqui vai ilustrar um possível problema que pode ocorrer aí em alguns relacionamentos conjugais. A vida conjugal... A vida conjugal é uma loucura! A gente vai falar de tudo que acontece aqui e com certeza também acontece aí. Então inscreva-se. Claro, não deixem de se inscrever, por favor. Inscrevam-se, curtam, deem comentários, façam o que vocês quiserem. Compartilha também o vídeo. Claro, tem que compartilhar. Mostra pra tudo quanto é amigo de vocês, pessoal. A sugestão também. Mandem sugestões. Sugestões são ótimas, a gente adora. Manda uma ideia. De repente a gente grava o vídeo de vocês, hein? Você viu, Márcia? Não, tá bom. Ela interrompia ele o tempo todo, ele não conseguia falar. Por mais hilário que isso possa parecer, às vezes acontece. Quer ver que ela vai falar? Todos é um problema entre a gente. Ó. Aliás, acho que a gente vai ter que discutir isso no vídeo, né? Fica me interrompendo o tempo todo, eu não consigo falar. Agora quando eu pergunto, quer falar alguma coisa, não quer falar nada. Fica com essa cara, não deu nem tchau pro pessoal. Porque eu falei o necessário, tá bom? Ah, você falou o necessário, você não falou nada. Ficou só tentando me interromper o tempo todo. Não falou nada importante, fundamental. Eu que tive que falar tudo. E ainda culpa o cara de ter interrompido ela. Claro, é uma piada, é uma brincadeira, mas expressa exatamente a realidade em muitos casamentos. O outro não deixa o outro falar, certo? Ou um não deixa o outro falar. Fala sozinho, fala, e não ouve a opinião do outro. Então, dois problemas aqui na comunicação conjugal. Às vezes, um fala e o outro entende outra coisa. Ou um fala sozinho, não dando oportunidade para o outro falar. Uma outra dificuldade que pode haver entre o casamento, né, o relacionamento conjugal relacionado com a comunicação e o diálogo, é que um fala e o outro não entende nada. Não é que ele não entende de forma distorcida, ele não entende nada. E esse videozinho vai ilustrar. É uma brincadeira, mas que ilustra essa dificuldade de uma pessoa falar e o outro não entender nada. Tá procurando que tá passando aquela rua que tá falando que desceu pra mim na Brigadeiro, que a minha mãe falou que tinha que passar, tinha que levar pra ela. Eu não sei se é pra direita, que ela falou que é pra esquerda. A rua é esquerda ou direita? O quê? A rua. Você tem aonde? Então, eu tava falando que a descida Paulista passar aqui no Brigadeiro, né? Que aí ela falou assim pra gente tinha que andar pra cá, que tinha que andar pra comunidade toda daquela forma. Mas que eu não sei, porque eu tava atrasado, que falou pra ele. Ele falou que tinha nessa rua que tinha guardado, eu não sei. É esquerda ou direita? Você vai pra Brigadeiro? Não, não vem, não é Brigadeiro. Você falou muito rápido, eu não entendi. Eu subo ou desço, só falar isso, eu subo ou desço. Eu subo ou desço. Mas que rua? Pra você saber. Eu preciso saber qual Eu direção. vou falar, mas a rua, eu já te falei, eu tô te explicando a rua, você não quer me entender? Afinal de contas, o que você quer? O que você quer? Pra onde você quer ir? Ai, aquela rua que eu te falei desde que a gente começou a conversar. Por favor, eu tava passando aquela rua que tava passando mais, por essa Brigadeiro, Vila Paulista, que minha mãe falou que tinha que passar, não sei se a rua passou da Divina, que era pra esquerda ou pra direita, onde que é? É a rua que eu tô falando. Então, eu falei que eu disse que tava no Brigadeiro, eu falei isso pra ela, né? Minha mãe falou que eu ia passar aqui em São Paulo, porque daí que eu tinha que ter achado na possibilidade, que é a rua que passou no mate. Aí eu também não sei se ela falou que esquerda ou direita, afinal.
A rua que a senhora falou, eu não tô entendendo. Eu falei pra você a rua. Eu não tô entendendo, não tô entendendo. Então eu tô perdida, sabe? Eu tô nervosa. Olha, é o seguinte. Fale com calma, pelo amor de Deus. Então, eu tava descendo. Desceu. Então, aí quando eu passei pro vizinho que ele falou, não, ele falou assim, daquela rua que tem vizinho aqui. Aí ele falou assim, não, que vizinho, moço, que vizinho. Ô, moço, pelo amor de Deus, peraí, ó. Claro que é um exagero, né, bem? De fato, ela não falava nada com nada a propósito, porque isso aí era uma pegadinha. Mas ilustra essa dificuldade em casamentos que têm dificuldades na área da comunicação. A pessoa fala e o outro não entende nada. Sabe que a minha mãe reclamava disso? Ah, não entendo o que seu pai fala, ele não se expressa direito, eu nunca sei o que ele quer, porque ou ele não fala direito, e eu não entendo. Então isso é muito comum. Ó, 3 dificuldades. Um fala e o outro entende outra coisa. Ou um só fala, não deixa o outro falar. Ou o camarada fala, ou a mulher fala e o outro não entende nada, fica totalmente por fora. E outra dificuldade, bem, é a questão dos pontos de vistas diferentes, né? Como o casal são 2 pessoas distintas, como as 2 rodas de uma bicicleta, unidas pelo casamento, pelo amor e por Deus, né? A visão que cada um tem de uma determinada situação pode ser totalmente diferente do outro, né? Veja que aquele número que está ali no chão, do ponto de vista de um é o número 9 e do ponto de vista do outro é o número 6. Mas é o mesmo desenho, a mesma situação. Eu acredito mais nessa situação, É, do ponto de vista, é verdade. que é o mais comum. Que é o mais comum. Que é uma dificuldade que nós temos no nosso relacionamento conjugal. Nossos pontos de vista às vezes não batem. Isso. Você vê de um jeito, eu vejo de outro jeito, mas Exato. graças a Deus a gente não discute porque nós estamos conscientes dessa dificuldade e a gente procura se ajustar, né? Mas se nós não tivéssemos isso em mente, nós poderíamos ter dificuldades na área da comunicação. Então, olha, 4 possíveis dificuldades. Um fala, o outro entende algo totalmente diferente, ou só um fala, não dá espaço para o outro falar, ou um fala e o outro não entende nada, ou eles brigam, eles discutem, porque cada um defende o seu ponto de vista diferente e não chega a nenhuma conclusão, portanto não efetiva o diálogo e a comunicação. Nós expressamos bem pelas palavras que dizemos e pela tonalidade de voz também, pela forma como dizemos as palavras. Então as palavras têm significado que é reforçada pela forma como nós as proferimos e pelas expressões corporais, né? Por exemplo, quando uma pessoa fala assim, eu te amo, ela não fala assim, eu te amo, ela não fala assim. Você veja que esse grito que eu dei, essa ênfase exagerada na tonalidade da voz, fez você recuar, certo? Assusta. É lógico, então não comuniquei. Foi agressivo pela forma. Eu lembro bem que na casa da minha avó, quando eu era menino, eu tinha um cachorrinho chamado Tupi. E na casa da minha avó se falava só o alemão. E na minha casa, dos meus pais, nós não falávamos o alemão, porque minha mãe casou com um brasileiro que não falava alemão, então nós não aprendemos a falar alemão. E eu ia na casa da minha avó, e a minha avó falava assim com o cachorrinho, Raus! E o cachorrinho colocava o rabinho entre as pernas e ia para a rua. E eu falava assim, pensava comigo, nossa, esse cachorro entende alemão. Mas não é que ele entendia o alemão, é que a forma de falar era tão... A tonalidade da voz era tão agressiva. Raus! Ela faz raus! O cachorro, ó, se mandava. Não é que ele não entende, mas é isso daí, né? Você fala assim, o cachorro bravo, você fala... Ele vem, né? Mas se você fala alguma coisa agressiva, ele se afasta. O mesmo acontece na nossa comunicação. A forma de falar é muito interessante. Dá uma olhadinha nesse argumento desse camarada aqui ele é um rabino judaico. Ele fala sobre o poder da fala. Eu achei muito interessante, por isso coloquei aqui. Com a fala você pode
dizer eu te amo, mas você pode começar uma guerra também. A fala é um instrumento que todos nós tocamos. A fala é uma característica divina presente dentro do ser humano. Deus criou o universo falando. E ore, seja luz. Foram 10 falas. Então, se existe algo divino dentro do ser humano que nos diferencia dos outros seres vivos, é a fala, é o discurso. Por isso que a maneira de falar é muito importante, Zanon. Não só na vida matrimonial, não só nas relações interpessoais, nos negócios. Você sabia que 90% dos motivos dos conflitos é a maneira de falar? E 10% só a divergência de opinião? Não tem problema você discordar de alguém. A divergência de opinião é 10% do motivo das discussões. 90% é a maneira de falar. É o vocabulário que você escolheu. É como você vai vender a sua ideia, como você vai vender o seu projeto. Então, se existe algo sagrado que pode construir muito, salvar vidas, mas, por outro lado, também pode destruir, é a fala. Nossa, que sério, hein? Muito sério, né, bem? Muito sério. O poder da palavra, né? O poder da palavra. Com a palavra nós podemos construir, mas com a mesma palavra, dependendo da forma como dizemos, né? Ou pelo significado das palavras, ou pela tonalidade da voz, reforçada pelas expressões, né? corporais, a gente pode edificar ou destruir, né? Aproximar ou afastar. Então isso é muito sério. Os homens, bem, nós os homens geralmente temos mais dificuldades para nos comunicar abertamente, de maneira mais clara do que as mulheres, né? E em linha geral é assim que o caso que acontece, né? Os homens nós temos um pouco mais de dificuldades. Bem, existem 5 áreas da comunicação humana. Os seres humanos, nós nos comunicamos entre nós, falando muito de coisas e objetos. Esta é a área mais simples da comunicação. O dia a dia, né? Conversar sobre coisas e objetos. Um casal conversa muito sobre coisas e objetos. Não esqueça, né? Por exemplo, hoje você saiu, eu falei, bem, não esqueça de abastecer o carro, aproveita que você vai lá na cidade ali, abastece o carro, e aí você disse, então eu vou passar na mercearia. Então a gente conversa sobre coisas e objetos, que é algo muito normal no relacionamento conjugal. O segundo nível é conversar sobre fatos e acontecimentos, né? Nesses últimos dias a gente está conversando muito sobre a guerra, né, de Israel e do Irã. Notícias, né? Notícias do dia a dia, o frio, né? O frio, a gente conversa muito sobre fatos e acontecimentos como marido e mulher, como casal. E a gente também fala muito sobre pessoas. Os casais que têm filhos falam muito sobre os filhos. Então estes são os 3 níveis da comunicação, coisas e objetos, fatos e acontecimentos e pessoas, que a gente não precisa ser muito intencional para conversar sobre isso. O dia a dia, as ocorrências, o envolvimento conjugal e familiar nos empurram a estes níveis de comunicação. A gente conversa naturalmente sobre isso, né? Mas o 4º nível, o nível das ideias, já é um nível mais elevado. Depende da intencionalidade. Para conversar sobre ideias, a gente precisa decidir, se conscientizar e trocar ideias entre marido e mulher. Não é para a gente ter a mesma ideia, mas é para eu conhecer o que você pensa e você conhecer o que eu penso. Uma vez eu fiz uma semana de oração numa igreja, bem, e uma senhora falou assim para mim, pastor, eu fui casada há 40 anos, hoje eu sou viúva. Depois que meu marido morreu, eu descobri que eu não conhecia o homem com quem eu vivi por 40 anos. Por quê? Nossa. Porque eles não conversavam sobre ideias. Ela não conhecia o marido dela e o marido dela provavelmente não a conhecia também. Porque eles não dialogavam. As conversas deles eram conversas somente informais, nunca desciam ao nível das ideias, né? E o nível mais... Para conversar, os dois precisam querer também, né? Sim, o nível mais elevado, aqui tinha que ser número 5 ali, ó.
e não o número 4, é o nível dos sentimentos. Este é o nível mais elevado da comunicação. Conversar sobre sentimentos. O que eu sinto, por que eu sinto, quando eu sinto, o que gosto do que não gosta, por que gosto, quando gosto. Isso é muito importante, bem. Você sabe que, na minha visão pessoal, nesse diálogo conjugal, no diálogo conjugal, o pulo do gato, o tchan, o ponto nevrálgico do diálogo e da comunicação conjugal estão exatamente nas áreas das ideias e dos sentimentos. Quando um casal aprende ao longo da vida a conversar sobre ideias e sentimentos, eles mantêm firmes as conexões conjugais. Só que para saber conversar, nós precisamos também saber ouvir. Porque muitas vezes a gente fala, gostaria de falar, mas o outro não sabe ouvir, Sim. não se interessa pelo ouvir. Sim. Então isso é muito sério Então, para o casal. Pois é, esse é um dos problemas que nós levantamos lá no começo, que é quando eu mostrei aquele vídeo da mulher que interrompia o marido o tempo todo. Isso. Então, esse é um problema que, às vezes, só um fala, não dando oportunidade para o outro se expressar. Então, veja, o casal, de forma intencional, bem, precisam aprender a conversar sobre ideias e sobre sentimentos. O que seria conversar sobre sentimentos? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo, assim, clássico. Normalmente os homens gostam de jogar futebol. É o exemplo assim, mais claro que eu encontro para dar nesse momento. E às vezes a mulher não gosta muito, ela fica meio incomodada porque os homens, que quando jogam futebol, eles vão jogar num feriado, num dia de folga, né? E aí eles vão jogar futebol e passam o dia inteiro com os amigos jogando futebol e a mulher fica em casa, lavando roupa, passando, porque ela trabalha durante a semana e tem esse dia de folga e ela está sobrecarregada e o marido jogando bola. Quando ele chega lá pelas 3, 4 horas da tarde, todo sujo, suado, feliz, alegre, porque jogou bola com os amigos, a mulher está com o rosto fechado, ela está carrancuda, e ele pergunta, aconteceu alguma coisa? Ela fala, não aconteceu nada. Ela está magoada, ela está chateada, ela está incomodada, irritada, cansada, às vezes irritada, só que ela não fala. Ele não sabe às vezes, ela não fala, ela não se expressa, né? Quer ver, às vezes a mulher faz uma comida gostosa, o marido não fala nada. Nunca diz, que comida boa, que bom que você fez essa comida que eu sempre gosto, que legal que você fez isso, que legal, foi muito bom. Mas quando a comida fica ruim, ele fala, entendeu? Certo? Eu vi uma piada, né? Não sei se é piada, uma história esses dias de um casal recém-casado que o marido falava assim, meu bem, você não acerta o feijão da minha mãe. O gosto do feijão da minha mãe é diferente, mas que feijão gostoso. O seu feijão não consegue. A mulher estava incomodada com esse tal desse feijão da mãe, da sogra, que ela não sabia identificar. Um dia ela queimou o feijão, sabe? Ela estava apavorada. Quando ela colocou o feijão na mesa, que ele pôs no prato, que ele comeu, ele falou assim, agora você acertou, é o gosto do feijão da minha mãe. Isto é, a mãe dele queimava o feijão, ele estava acostumado a comer feijão com aquele gostinho de feijão queimado, e esse era o padrão, né? Era o padrão dele. Então veja, são ilustrações exageradas de realidades diárias na vida de um casal. Aprendam a conversar sobre ideias e sentimentos. Sabia que o casal que aprende a conversar sobre as ideias e sentimentos, quando os filhos saem de casa, eles mantêm a conexão conjugal, porque eles desenvolveram este hábito de conversar sobre ideias e sobre sentimentos. Quer ver, na área da sexualidade é um problema sério, porque às vezes o outro não sabe, porque a pessoa não tem condições de falar, de expressar o que vai no seu coração, o que sente. Existem muitas dificuldades, sabia bem? Sim, eu sei. Por exemplo, às vezes a formação educacional, né? A pessoa foi bloqueada a vida inteira a se expressar, então ela não sabe se expressar, não aprendeu, não foi educada a se expressar. Às vezes a diferença cultural entre o marido e mulher, às vezes
uma mulher muito Faltou culta. liberdade também. Uma mulher muito culta, por exemplo, casada com um homem mais simples, que não teve muita oportunidade de estudar, a probabilidade de eles terem problemas nessa área da comunicação é muito grande. Às vezes a diferença de idade, né? A diferença de idade. E isso pode criar algumas dificuldades. Às vezes a diferença de geográfica, né? Uma pessoa Cultural? cultural, mas no sentido da geografia onde a pessoa, da cosmovisão onde ela foi criada, né? Por exemplo, às vezes um estrangeiro casado com, né, estrangeiros que se casam, sabe? Uma pessoa casada com alguém de um outro país provavelmente terá dificuldades, né? Culturais, não no sentido de cultura de conhecimento, Regional. mas de cultura regional. Regional, familiar, Você, etc. Santa Catarina, E eu você de Minas Gerais. Tem diferença. Tínhamos tudo para não dar certo, mas graças a Deus deu certo, né, bem? A gente Sim. aprendeu a se comunicar. Você era um tal de comer pão de queijo Uai. e comer e falar uai, e falar trem. Trem, agora eu já falo trem, eu já falo uai. Mas eu não falo mais, agora eu falo outra coisa. Meio Catarina. Meio Catarina e eu meio mineiro, né? Tá bom. Então é isso daí. Há dificuldades que a gente tem que identificar para manter as conexões aí bem afinadas. Só para a gente se descontrair um pouquinho, vamos assistir esse vídeo Baseado aqui. nos meus 13 anos de relacionamento, eu queria ensinar para vocês, homens, a como ter uma conversa feliz com sua mulher. Você tá certo, amor. Todas estas ilustrações, bem, são exagero da realidade, mas ilustram possíveis realidades em diferentes níveis. Daí é muito importante que nós, como casais casados, sobre tudo que conhecemos Jesus, a verdade da sua palavra, renovemos promessas que um dia fizemos e que descubramos novas formas de se conectar e de se manter conectado. Isto é fundamental, né, bem? Fundamental. Então, a gente tem que prestar atenção, porque um diálogo construtivo mantém e fortalece a vida conjugal. Mantém e fortalece a vida conjugal. E faz falta o diálogo. Quando não há, né? Sim, eu, por exemplo, sou quietinha, não sou muito de falar, você já fala bastante, mas os dois se ajudam. Você puxa o assunto e eu vou junto. É isso daí. Mas faz bem, é necessário. A gente, nesse final de semana, nós estivemos num encontro assim de casais, num jantarzinho de namorados, e a gente viu um casal, né, Márcia, que o marido não falava nada, né? A mulher falava até pelos cotovelos, ela provocava para ver se ele falava, ele só ficava vermelho e não falava nada. Então, o que a gente tem que fazer? Como casal, a gente precisa conhecer o outro, certo? Não importa que um fale mais e o outro fale menos, não importa. O importante é que eles se aceitem como são, se respeitem como são, escutem quando um está falando, certo? Tentem entender o outro e conscientemente e intencionalmente desenvolvam conversas e diálogos no nível das ideias e dos sentimentos, expressando aquilo que vai no coração para que o outro possa saber o que o outro de fato está sentindo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu casamento e não esqueça, renovando promessas e reconstruindo
redescobrindo, melhor dizendo, conexões. Porque a vida é Amém. dinâmica, né, bem? É, A vida é dinâmica. Não vida para. Não para. Só o dia que a gente morrer, né? sim. Só o dia que a gente morrer. Mas enquanto a gente não morre, a gente está vivo e tem que continuar vivendo e vivendo bem. Que Deus os abençoe. Amém e até outra vez.